Tudo bom, pessoal? Vamos para o nosso terceiro e último vídeo aí de hoje, que vai exatamente falar sobre a permutação, só que agora a gente olhando no livro, né? Então, no livro, vocês vão ter aqui, na página, olha, 442, essa parte aí toda aí que se refere à permutação. Você não pegou o livro ainda? Então, dá uma pausa e vai buscar, senão você não vai conseguir acompanhar. Tá certo? Bom, agora acho que já está todo mundo com o seu livro. Vamos ver o que eles falam aqui. Então, ele vai dar definição de permutação, cálculo de permutação, etc. e tal. O importante é isso aqui, ó. É a fórmula, né? Porque nós já demos o exemplo, muito melhor que aqui no livro. Então, aqui, olha, essa é a fórmula da permutação, que ele dá aqui no livro. Ele vai falar assim, ó, que o P, né, que é da permutação, de N elementos é igual a N fatorial, tá? Importante na permutação, você tem uma quantidade de elementos e trabalha com todos esses elementos. Eu tenho 5 elementos, trabalha com 5. Eu tenho 6, trabalha com 6, tá? E sempre trocando em posição. Então ele vai mostrar aqui para vocês alguns exemplos e aqui no finalzinho vai dar um exercício resolvido. Esse exercício nós vamos fazer, mas vamos dar uma garibada aí para ficar melhor esse exercício. Então ele fala assim, ó, sejam os anagramas formados com as letras da palavra granizo, né? Quantos começam e terminam por vogal. Tudo bem? Então, a palavra granizo é um desses anagramas, né? Ela faz parte desses anagramas. Vamos lá, então. Vamos aqui, ó, já escrevi a palavra granizo. A palavra granizo tem 7 letras. Então dá para a gente fazer uma série de coisas aí. Então, por exemplo, vamos criar exercícios. Vamos supor que ele falasse assim, ó. Vamos fazer aqui a nossa caneta. Que cor que vai ser isso aqui? Vamos fazer um pouquinho mais grossa. Muito bom. Então, na letra A, você vai ter a seguinte coisa. Vamos supor que eu queira assim, olha, a pergunta é somente isso aqui, ó. Quantos anagramas eu consigo escrever com essas letras? Ele só vai perguntar isso. Então, quantos anagramas? Então, usando a fórmula, como são 7 letras distintas, você vai fazer permutação de 7, que é 7 fatorial, que nada mais é que 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Esse não precisaria nem aparecer, né? Que elemento neutro, mas tudo bem. Agora, outra coisa, pessoal. Eu quero resolver pelo princípio de contagem. É a mesma coisa. Na primeira posição cabe 7 letras, na segunda 6, 5, porque eu não pode repetir. Né? Fazendo essa conta vai dar 5.040. Ó, 5.040. Muito bom, isso aí é muito fácil, muito simples. O que ele pediu naquele exercício? Que a palavra começasse e terminasse com vogal. Então, essa palavra ela possui 7 letras. Então, vamos colocar aqui o espaço correspondente às 7 letras. Ó, 7. E lembra que para resolver qualquer problema, independente se você vai usar princípio de contagem, etc., a gente precisa começar sempre pelas restrições. Tá? Sempre começa pelas restrições. Então, qual que é a restrição aqui? Precisa começar e precisa terminar com vogal. Quantas vogais a gente tem? 3, tá? Então, ó, A, o I e o O. Eu tenho 3 vogais. Então, aqui eu vou ter 3 possibilidades, tá? E aqui eu vou ter 2. Ou seja, uma das 3 vogais aparece aqui na frente, eu vou colocar aqui uma delas, aí sobram 2 aqui atrás. Então, de cara, eu já sei que eu vou pegar, vou multiplicar por 6. Aqui no meio, ó, vai sobrar uma, duas, três, quatro, 5 letras. Inclusive uma das vogais vai estar no meio, tá? Porque se você tem 3 vogais, uma está na frente e uma atrás, aqui no meio vai dançar alguma vogal, né? E importante é que vai sobrar o quê? 5 letras, trocando de posição. Então é 5 fatorial. Então aqui, quando elas vão trocando apenas de posição, é o cálculo da permutação, é o 5 fatorial. Então isso aqui vai dar 2 vezes 3, 6, que é o começo e o fim, ó, vezes 5 fatorial, tá?
alguns já vão falar assim, 6 vezes 5 fatorial é a mesma coisa que 6 fatorial. Coincidiu, tá? Então isso aqui vai dar 6 vezes 120, que vai dar 720, que é o 6 fatorial, que nesse caso coincidiu. Tá certo? Interessante, né? Poderia ter coisas diferentes. Poderia você ter a mais. Tá? Vamos supor que ele falasse assim: eu quero que comece e termine com consoantes. Eu ia fazer a mesma coisa, só que aqui você ia colocar 4, aqui você ia colocar 3. Tá certo? Vamos supor que ele falasse também o seguinte, ó, agora vamos dificultar um pouco. Ele quer a palavra com as vogais juntas. Tá? Então aqui a gente vai dar uma dificultada, né? Ele quer que as vogais fiquem sempre juntas. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui as letras e vou colocar as vogais, ó. Então vai ter uma letrona aqui formada por 3, né? E as outras letras que sobram, ó. O G, o R, o N e o Z, tá? Então, ó, G, A, R, I, O, N, Z. Todas as letras estão aí. Como ele quer que as vogais fiquem juntas, elas vão ficar aqui, ó, juntas, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, são duas permutações aqui. Entre as vogais, eu vou ter uma permutação de 3 elementos. Entre elas, tá? Porque elas não precisam ficar nessa posição, elas podem mudar. E agora você tem elas 3 como uma única letra aqui, ó, formando uma permutação de 5. Então aqui você tem duas permutações. A permutação das 3 vogais, quando elas ficam juntas, e elas 3 juntas, se for considerar como sendo uma única letra porque elas estão juntas, a permutação em relação à palavra que vai formar. Então isso aqui vai ser 3 fatorial, que é a permutação das vogais, vezes 5 fatorial, que é a permutação geral, já dessas 3 inseridas. Então isso aqui vai ficar 6 vezes 120. Quer dizer que dá sempre 720, né? Não, meu amigo, foi uma coincidência, tá? Foi uma coincidência, aconteceu isso. Foi uma coincidência, tá certo? Poderia mudar também. Quer ver uma pegadinha para esse exercício interessante? Vamos colocar a letra D aqui em cima, ó. Então você que está acompanhando aí, você vai perceber, deixa eu apagar esse negócio aqui, que aqui em cima vai ser a letra D. Quem não está vai achar que está confuso. Mas você que está acompanhando sabe que aqui em cima é a letra D agora, ó. Tá certo? Então, na letra D, vamos supor que eu falar assim, ó, as vogais, elas vão estar, ó, pegadinha essa aqui, hein? Juntas e em ordem alfabética. Tá? É uma hipótese, tá? É uma hipótese. Então aqui ele vai querer o quê? As vogais vão ficar juntas. Mas vão ficar juntas de qualquer jeito? Não, em ordem alfabética. Então vai ter que ficar o A, pela ordem alfabética vem o I e depois vem o O. Só. Elas não vão trocar de posição aqui, elas vão ficar sempre assim. E aí você tem o G, você tem o R, você tem o N e você tem o Z. Então, nesse caso aqui, você vai ter a permutação apenas desses 5 elementos, que vai dar 120. Tá? Qual que é a diferença dessa para essa? Na letra C, as vogais têm que ficar juntas. Então, você, para cada uma das palavras, tinha que permutar entre elas também aqui. Então, tinha uma chance maior. Aqui não. Elas têm que ficar juntas, mas em ordem alfabética. Então, ela vai dar só essa possibilidade. Tá certo? Tem muitos exercícios assim. Vamos ver os outros lá, né? Do livro. Então, aqui eu vou dar uma limpada aí. Ó, você está tendo o seu tempo de anotar, dar a sua pausa. Tá? Não vai falar, mas ele apagou rápido, não deu tempo. Dá sim, você tem pausa, né? Que é uma vantagem que você não tem em sala de aula. Sala de aula não dá para você pausar a aula nem o professor, né? Então, dá uma pausa aí, copia se for o caso, vamos voltar. Deixa eu limpar aqui, ó. Né? Com fé, que isso aqui acontece, ó lá, tudo bem. Vamos lá. Então, aqui nós vamos para a página seguinte, né? Que aqui é a página 442.
Nós vamos passar para outra página. Pessoal, um outro exemplo aí que vocês vão ter é esse aqui da foto de família. Esse aqui da foto de família é quase que igual do anagrama, tá? Quase que igual. Você vai ter assim, olha, Giba e Gina têm 3 filhos, Carlos e Daniel vão tirar uma foto de recordação de quantas formas distintas eles podem tirar foto, em quantas possibilidades o casal aparece lado a lado. Não fala a ordem, tá? Então vamos voltar para cá. Vamos ver o seguinte, olha. Você vai ter a seguinte coisa. Eu vou ter aqui, ó, vou chamar de pai. Ficou horrível esse negócio aqui. Deixa eu limpar. Vamos chamar aqui, olha. Você tem o pai, você tem a mãe, você tem o filho 1, tem o filho 2 e o filho 3. Então, na letra A, ele fala assim, em quantas formas ele pode tirar essa foto. Tá? Então, não tem ordem, não tem nada. Então, são 5 pessoas que podem trocar de posições. Então, isso aqui é 5 fatorial, que é 120, tá certo? Se fosse pensar pelo princípio de contagem, também 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o 5 fatorial. Na letra B, ele fala que o pai e a mãe devem ficar juntos. Então, se você for pensar que cada um está no seu quadradinho, né? Então, o pai e a mãe, ó, eles vão ficar juntos. É como se fosse uma coisa só. Aí você tem o filho 1, aí você tem o filho 2, e aí você tem o filho 3. Então aqui você vai ter duas permutações. Ó, no geral, permutação de 4 pessoas, 4 elementos. Mas são 5? Sim, mas o pai e a mãe estão juntos, então eles vão se mover juntos. Agora, entre eles também tem uma permutaçãozinha, porque pode ser o pai e a mãe ou a mãe e o pai, tanto faz. Então são duas pessoas trocando em posição 2 fatorial, que é 2. Então fica 2 fatorial, que é o pai e a mãe, vezes o 4 fatorial. Ah, já me toquei que 2 fatorial é 2. Põe direto. 4 fatorial é quanto? 24, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, juntando tudo isso aqui, 2 vezes 24, vai dar 48 possibilidades. Tá certo? Que já estava feito lá no exemplo. Ó. Se a gente voltar aqui no exemplo, você vai ver, ó, ele coloca aqui, ó, 48 possibilidades. Aqui ele também coloca. Então tem a resolução aqui para você olhar com calma, tá? Agora vamos voltar aqui para o nosso. Vamos inventar alguma coisa aqui. Vamos supor que ele queira fazer assim: ó, o pai e a mãe tem que ficar nas extremidades. Então você tem que ter o pai, aí você tem um filho, tem outro filho e tem a mãe. Se eles estão na extremidade, pode acontecer isso aqui também, ó. Tá? Pode trocar outros. Então aqui já são duas possibilidades, tá? E no meio você vai ter os 3 filhos. Não interessa quem é um, quem é outro, vai trocar aqui de posição. Então você vai ter 3 fatorial. Então você vai ter no final 2 vezes 3 fatorial, que vai dar 12 possibilidades. Poderia se pensar também assim, ó. Você tem as 5 pessoas, então aqui aqui tem que ser o pai ou a mãe. Então aqui eu tenho duas possibilidades, pode ser o pai ou a mãe. Aqui no final o que sobrar. E aqui no meio eu tenho os 3 filhos, né? Então eu tenho 3, aqui ó, 2 e 1, que na realidade é o 3 fatorial. Então 2 vezes 3 fatorial vai dar também 12. Então você pode fazer assim, pode pensar assim, totalmente pelo princípio de contagem, tá? Voltando para aquela página, é o que ele falou para você. Ó, o 120 e o 48, tá certo? Aqui embaixo nós vamos ter alguns exercícios. Deixa eu comentar com vocês. Os exercícios aqui já começam a ficar um pouco interessantes. Então, o exercício 29, aqui, ó, não vale muito a pena fazer porque é só ficar fazendo conta. Então, por exemplo, Lua são 3 letras, vai ser o quê? Permutação de 3. Gato são 4 letras, permutação de 4. Escola, 6 letras, permutação de 6. Até palavras assim enormes, como Pernambuco, tem um monte de letras aí, você vai ter que fazer conta e conta e mais conta. Você faz na calculadora, quando é muito grande. Tá? Então, essas aqui são fáceis, não vão nem perder tempo. O 30 não vamos fazer, o 31 também não é legal. O 32 é bom, hein? 32 é bacana. Palavra conquista é uma palavra que tem 9 letras, para até usar calculadora se você quiser, para fazer alguns cálculos. Quantos são os anagramas? Quantos começam por vogal? Quantos começam e terminam por consoante? Agora o detalhe: quantos tem as letras C, O, N juntas e nessa ordem?
que quer dizer isso aqui? Não sei, presta atenção. Se está nessa ordem, pode trocar? O O pode estar na frente do N? Não, tem que estar o C, o O e o N juntas. E a letra E, que é a mais chatinha, onde o pessoal mais apanha. Por incrível que pareça. Essa letra E, ela é fácil, mas o pessoal apanha. Depois que você vê a correção, você fala, puta, como ela é fácil. É lógico, hein? É lógico. O 34 também nós vamos fazer, ó. Tá? O 34 também nós vamos fazer. O 33 também, o 33 é baba. Agora, o 34 é interessante. Ele é interessante. É um bom problema para se fazer, ele é bem interessante. Aí fala assim, uma prateleira de uma estante tem 10 livros, 5 de aula, de geometria, etc., e quer arrumar. Interessante o exercício, hein? Um bom exercício. Exercício que vai puxar. Então dá para você fazer o 32, o 33, o 34. Eu vou anotar no portal, mas já para você ir vendo. Daí na outra página, tá? Na outra página aí, essa daqui é a página 443. Na página 444, nós vamos ter aí também alguns exercícios para a gente trabalhar. 444 aqui, ó. Esses daqui eu vou deixar para depois, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem o 35, que é legal. Ó, veja só, que ele não quer que as vogais apareçam juntas. Ele não quer. Não quer. Quando você não quer alguma coisa, sempre pensa se é mais interessante você calcular o que você não quer ou se é mais fácil calcular o que você não quer e extrai, né, escolhe da exclusão. E eu vou deixar para fazer esses dois aqui com vocês depois, ó. Tá? Esses dois aqui são bem interessantes. São bem interessantes. O 38 é chatinho, o 39 é chatinho. Esse daí eu vou dar a explicação, vou deixar vocês fazerem. Então, façam aqueles que eu passei, né? Deixa esse 38 e 39, depois a gente faz, quando eu for explicar também a parte de permutação com repetição. Então, vocês vão fazer, olha, o 35 dessa página, da página anterior, nós vamos fazer aqueles que eu já tinha notado aqui, ó. O 32, o 33 e o 34, tudo bem? Tentem fazer, tem letras A, B, C, D, bastante coisa, mas não é difícil, tá? Tenta fazer, pessoal, não adianta só copiar a correção depois, porque só copiar a correção não adianta. Eu vou fazer até a gravação da correção, mas chega uma hora que isso daí não adianta, tá certo? Então tente fazer, eu vou corrigir com uma certa agilidade para não demorar demais depois, mas é interessante que vocês façam exercício. Então fica aí, ó, o 32, o 33 e o 34, e o da outra página, que se não me falha a memória, é o 35. Que vocês têm, exatamente o 35, tá? 4 exercícios. Depois o 38 e 39 eu faço com vocês. Tá bom? Tem bastante coisa para vocês fazerem aí. Tem bastante teoria que a gente viu hoje. Parece que é pouco, mas acaba sendo bastante. Então, lembrar direitinho da permutação na hora de fazer, olhar os exemplos, olha os exemplos resolvidos, olha os exercícios que eu fiz também, e lembrar o seguinte, raciocínio, né? Tem que pensar, tem que ler muito bem os enunciados. Tudo bem? Qualquer coisa, manda o e-mail. No horário das aulas, na terça-feira, eu vou estar sempre online, ou seja, você escreveu, imediatamente eu já leio e já respondo para vocês, tá certo? E durante a semana, quiser mandar um exercício, alguma dúvida. Não esqueça, quem não fez o exercício, o teste da aula passada, ainda dá tempo de fazer, o exercício está aberto. É teste e está aberta a correção imediata. Você acabou de responder, enviou, ele já te fala quantos você acertou, quantos você errou. Tá certo? E tem a correção. Mas o ideal é você fazer, quem ainda não fez, né? Provavelmente não deve ter visto a correção também. Então faça, depois olha a correção, tá bom? Uma boa semana para vocês, tudo de bom. E não esqueçam no final aí dar um comentáriozinho, dar um oi, um salve, sei lá, qualquer coisa para eu saber que você está presente. Que eu estou vendo aí que a gente tem 120 alunos, 120 e pouco alunos, eu estou com uma média de uns 70, 80 alunos assistindo aula. Eu não sei se está faltando gente ou se tem gente assistindo depois e não coloca nada, tá? Então, manda sempre uma satisfação, tá bom, pessoal? Ó,
Abraço, beijo para todos, espero que estejam bem, se cuidem, hein? E ficar em casa. Ficar em casa. Anda nessa loucura de querer sair para a rua, fazer festinha, etc., pessoal. É mais fácil perder 2, 3 meses agora, né, sem sair, do que acabar a vida nisso. Porque isso é uma roleta, isso daí é uma loteria, tá certo? Essa história assim, mas a chance é de 0,1. Se for com você, esse 0,1% vira 100, tá? E às vezes você pode se contaminar e levar para casa esse vírus também para quem é suscetível, né? Então, muito cuidado, pessoal. Vamos lembrar que isso é passageiro e vale a pena o esforço. Porque às vezes, por causa de uma coisinha boba, você pode pôr a perder muita coisa, tá? Que vai se arrepender pelo resto da sua vida depois. Tá bom? Então, tomar muito cuidado. Tchau.